Daí a gente da relatoria do Postman já entra na discussão, que eu acho que vai pegar mais. Boa noite, todo mundo. Eu vou fazer a relatoria do texto do Bucarin, que é o capítulo 8, as classes e a luta de classes da teoria do materialismo histórico, manual popular de sociologia marxista. Por que estamos nesse texto? Eu acho que é importante também dar uma explicada. A gente acha que na primeira ou segunda reunião nossa a gente leu um texto do Weber, né, sobre concepção dele de classe, de estamento, de partido. É muito difícil também encontrar um texto na teoria marxista que cumpra essa uma explanação geral sobre o tema. Foi um dos poucos textos que a gente achou que é um pouco mais sintético e que dialoga bastante com essa divisão do que o Weber faz também, com essa exposição dele. Então, o texto do Bucarin ele começa discutindo o primeiro parágrafo, né, do capítulo 8, chama Classe, Condição e Profissão. Então vai dialogar um pouco com essa dos estamentos que o Weber fala, né? E ele pergunta o que é classe. A definição que ele dá para introduzir é: por classe social se entende um conjunto de pessoas desempenhando um papel análogo na produção e tendo no processo de produções relações idênticas com as outras, e essas relações se expressam também nas coisas, que são os meios de trabalho, e reverberam para as fontes de rendimento dessas pessoas, também marcam diferença nessas fontes de rendimento. É interessante que ele já também dialoga muito com essa concepção que também o GC critica, né, vários autores criticam, de dividir as classes conforme o índice de ricos e pobres, ou A, B, C, D e E, né, conforme os vencimentos, né, materiais. Ele critica isso, diz que é uma diferença puramente quantitativa essa, não é uma diferença qualitativa, ou portanto não pode ser uma diferença de classe. E também vai criticar aqueles que também vão discutir a partir também desses rendimentos, mesmo que qualitativamente, né? Então, quem dividiria das três classes fundamentais são quem recebe a renda, quem recebe o salário e quem recebe o lucro. Ele também vai fazer a crítica porque ele fala que é importante analisar por trás disso, né? Por que existe a renda, por que existe o salário, por que existe o lucro. E que a resposta disso está colocada na produção. Ele vai, para isso, para frente, ele começa a discordar de um outro autor, né, que vai dizer que classe e estamento é a mesma coisa, e ele chama de condição, né, não de estamento, esse termo. Ele classifica a condição, isso para começar a diferenciar e chegar na discussão da classe. A condição seria uma diferenciação jurídica, meramente jurídica. Não importa se a pessoa, ele usa o exemplo que é mais clássico, né, do barão decadente, que não tem mais nenhum dinheiro, não tem mais nenhuma propriedade, mas ainda é barão, por causa da condição jurídica dele, independente da tarefa que ele execute. Eu uso o exemplo do terceiro estado, que apesar de serem várias funções sociais diferentes, cumpridas por agentes sociais diferentes, estão agrupadas no mesmo estatuto jurídico, no terceiro estado. E ele também vai diferenciar da profissão a classe. Ele vai dizer que a classe é uma relação também mediada pelas coisas, mas entre as pessoas, enquanto a profissão é uma relação com as coisas. Você é metalúrgico porque você mexe naquela máquina, você é mineiro, trabalha numa mina, então aquilo determina enquanto profissão que você mexe com carvão. Ele vai dizer que isso não é tão importante, o importante é as relações entre as pessoas nesse processo de produção. Eu estou virando porque eu acho que é importante para ele guiar aqui. Ele vai começar a colocar dentro da concepção dele de classes, as classes que ele avalia que existem. Ele fala que existem duas classes fundamentais, que seriam a classe proprietária, né, a burguesia, e a classe trabalhadora. Ele exclui disso os proprietários, os proprietários de terra. Ele diz que é uma classe que poderia facilmente ser substituída por outras. Assim, se o Estado pegasse todas as terras e se tornasse o grande rentista universal, isso não mudaria o capitalismo significativamente. Diferente do que se o Estado tentar substituir a classe trabalhadora ou a burguesia. São peças que você não consegue mover para fora do cenário do capitalismo. Mas ele também vai reconhecer a existência de outras classes, isso é importante. Classes que ele chama de intermediárias, são classes próprias do capitalismo, mas que são parciais. Então ele dá o exemplo dos técnicos intelectuais, né? As classes de transição, que são classes que remontam a períodos anteriores, que continuam existindo e se decompõem no capitalismo dentro de outras classes. E as classes do tipo mista, que ele vai chamar, né? Então, um exemplo dele é um ferroviário, que também tem uma pequena terra, que ele arrenda para o jornaleiro, né? Então ele é diante desse jornaleiro um proprietário de terra, um rentista, e diante da companhia ferroviária um trabalhador. Isso é importante também porque, né, ajuda para a realidade hoje contemporânea, é importante essa compreensão mista. E aí, para isso, ele avança para discutir os interesses de classe, que eu acho que esses são conceitos que diferenciam a ideia de classe no Marx, né, para outras ideias de classe. Então, ele começa a falar do interesse de classe
ele volta para a questão dos rendimentos, né? Ele fala que o interesse de classe se molda no primeiro momento pela disputa pela apropriação do excedente da produção, e que uma semelhante diferença de condição de existência, maneira de viver, entre as classes determina também sua consciência. As contradições entre a condição de vida e a maneira de viver acham sua expressão mais imediata na formação de interesses de classe. A expressão mais primitiva e ao mesmo tempo mais comum do interesse de classe é o desejo da classe por aumentar sua parte na repartição dos produtos sociais. E ele vai discutir que esses seriam os interesses fundamentais das classes fundamentais, aumentar a sua participação na produção. E diz também que esses interesses se desenvolvem num sistema, né, abraçando uma série de conjuntos morais da vida. Então, nesse sentido, não é também só uma luta por rendimentos, mas torna uma luta política dessas classes. Daqui em diante, acho que é o ponto mais interessante, talvez, que ele começa a discutir a não correspondência entre esse interesse de classe e a realidade das classes na história, na sociedade. Ele fala: sabemos já pelo que precede que a psicologia de classe, ou mais exatamente a psicologia de uma classe, não coincide sempre com o interesse material dessa classe, mas que ela deriva sempre e é sempre determinada pelas condições materiais de vida dessa classe. As concepções de mundo que as pessoas formam vêm a partir de onde elas estão pisando, do que elas estão vivendo, mas não necessariamente elas têm a clareza de quais seriam os interesses últimos dela nessa sociedade. E ele entra nessa discussão, para o marxismo também é importante, da classe em si e da classe para si. E óbvio que, como tudo no marxismo, é a visão do Bukharin, né, sobre essa questão. Existe muita polêmica. Mas ele admite que a existência de um interesse de classe não significa que essa posição de classe na produção provoque de um golpe só a noção de seus interesses gerais e fundamentais. Ao contrário, podemos dizer que isso não acontece quase nunca. Uma classe não cai por acaso do céu, mas ela se constitui, por assim dizer, inconscientemente a partir de diferentes outros grupos sociais. E aí, uma coisa também interessante que ele vai colocar é que a classe existe, esse seria o conceito de classe em si, né? A classe então existe, mas ela ainda não é consciente, ele vai dizer. Ela existe como um fator de produção, ela existe como uma realidade econômica, né? Como um fator de produção. Mas ela ainda não existe como uma força social independente, que saiba o que quer, o que aspira, que tenha consciência de sua personalidade, da oposição dos seus interesses ou das outras classes. Essa seria a divisão entre classe em si e classe para si, que seria um processo atingido através da experiência da luta política, né, para o Bukharin e para os marxistas em geral. E não qualquer luta política também, porque é outra diferença que ele vai fazer de classe. Um grupo da classe não exprime a classe, né? Toda luta de classe é uma luta política nesse sentido. Então, a menos que essa luta se desenvolva para além de uma luta local, né, por exemplo, ele usa o exemplo do escravismo, por exemplo, um grupo de escravos que saqueie o proprietário, quem tudo sai, fuja, né, isso não é um fenômeno de luta de classes. Isso é uma parte da classe em luta, e se os outros escravos todos do mundo estiverem parados dormindo enquanto isso acontece, essa luta não tem expressão política, não tem expressão nacional, universal, podemos usar vários termos. Um pouco. Ele entra na questão do Estado também, né, e acho que isso é uma questão um pouco que eu vou falar um pouco mais ano passado, porque eu não sei o quanto é fundamental, mas só para colocar, ele vai discutir o caráter de classe do Estado na concepção marxista. Então ele coloca que o Estado tem um caráter de classe na medida em que ele é criado num momento em que uma classe se impõe. Isso fica claro para a gente com a Revolução Francesa, por exemplo, né, o Diretório, quando ele dá o golpe. É um partido de uma classe que se torna Estado, a partir daquele momento instaura a sua ordem, né? E isso independe, ele vai falar, isso é uma questão interessante, do fato do Estado sim cumprir funções que são de interesse geral. São de interesse geral, mas a partir do exemplo que ele vai ter com os trusts. Ele fala, o trust também cumpre uma função que é de interesse geral, que é a produção, né? A produção é de interesse geral, mas ele cumpre essa função de interesse geral a partir de um cálculo de classe, do interesse de uma classe. E mesmo as medidas de utilidade geral provocadas pelas ofensivas da classe inferior. E o exemplo que ele dá é a própria greve. Ele fala, não dá para dizer que um burguês é menos burguês, porque quando uma greve estoura ele aceita dar um aumento salarial, ele continua sendo burguês. Só que ele faz um cálculo de que ele é menos oneroso para ele politicamente naquele momento, né? E aí, por último, para já encerrar, que eu acho que é mais importante, chegar na questão do partido, né? Que eu acho que para a gente estar no partido político final vale a pena o desdobramento disso para a concepção dele de partido. A partir desse reconhecimento dele de que essa classe, por mais que ela seja um potencial, né, para si, ela tem uma existência em si hoje, reconhecimento da heterogeneidade de estados de consciência dentro dessa classe, né?
E ele diz que aí, nesse sentido, então qual é o setor dessa classe que pode orientar essa classe no sentido de entender suas reais aspirações, de se libertar da exploração econômica, da dominação política, etc, etc. É o setor mais avançado dessa classe que, na verdade, para ele não é uma fração de classe colocada na produção, mas colocada fora da produção, que é o partido. Né? Que seria a síntese consciente da experiência dessa classe em luta. Seria capaz de sintetizar historicamente essas experiências, né, e tentar oferecer soluções históricas para elas. Acho que, no geral, mais isso, assim. Tive que falar correndo porque é grande o texto. Só para, acho que um último ponto que vale colocar, aí em todo o texto vai perpassar, óbvio, uma discussão que é ideológica do papel da classe trabalhadora, como ele enxerga o que seja essa classe trabalhadora e o papel que ela possa cumprir na história. É interessante nos trechos que ele diz que ela, não só por ser oprimida e explorada, ela pode vir a ter esse papel emancipatório da humanidade, mas também por ser uma classe produtiva. É uma classe capaz não só de destruir, mas também de produzir e organizar a realidade num outro patamar. Então acho que é basicamente isso. Bom, gente, então, depois dessa discussão assim, mais conceitual, né, o Postman não vai fazer muita teoria aqui nesse livro, vamos dizer assim. É uma descrição, são mais descrições quantitativas do trabalho na base da pirâmide social, porque é exatamente a ideia dele. Ele só está fazendo essa descrição para justamente entrar nesse debate da nova classe média, tanto que o título do livro já é uma das partes mais importantes, que é nova classe média e interrogação, né? Tem essa ideia. Então, por isso que eu vou empreender mais a apresentação e vou tentar não entediar todo mundo com um monte de dado quantitativo vomitado, tá? Então, só... Mas vai ter muitos. Então, vamos lá. Aqui, no começo do livro, ele já vai naquela linha do Gessé, de afirmar que essa nova classe média não é um conceito, sim, uma noção ideológica, né? Que tem, sim, um sentido de moldar, vamos dizer assim, no sentido mercantil, de moldar as políticas públicas. Isso é um contexto de apologia da ordem neoliberal, entendeu? Que acontece por várias instituições internacionais, entre elas ele cita o Banco Mundial, que eu acho essencial também. Um dado que eu achei fantástico que ele apresentou, que ele colocou na apresentação, foi que ele divide duas grandes trajetórias do estabelecimento do Plano Real, né? Então ele fala que de 95 a 2004, o peso dos salários da renda nacional decresce de 9%. Então aqui a gente vê uma participação menor do trabalho no total da economia. Sendo que a renda da propriedade cresce 12,3% nesse período, então de 94 a 2004, 95 a 2004. E no período posterior, né, de 2004 a 2010, que é o outro período que ele analisa, o peso do salário sobe 10,3%, enquanto que o peso da renda da propriedade cai 12,8%. Então fica bem nítido o recorte aí. São dados agregados, então deixa bem nítido o recorte mesmo. Bom, qual que seria o porquê, né, dessa transformação da composição da renda nacional, né? Ele fala que, em primeiro lugar, é uma retomada do crescimento depois de décadas de regressão neoliberal, né? Principalmente através do fortalecimento do mercado de trabalho, calcado no setor de serviços. Então ele fala que 9 em cada 10 postos de trabalho criados no período formais, né, postos de trabalho formais, foram com remuneração em torno de um salário mínimo e meio. Então é justamente na base, salário mínimo e meio, formais, no setor de serviços, que seria o tipo ideal. Ele também coloca como outro fator importante para essa modificação na composição da renda nacional, política de apoio à renda. Então, por um lado, massificação de políticas de transferência de renda e também fortalecimento do salário mínimo, que, enfim, altera a composição, né? Finalmente, ele vai, por que a gente não pode falar em uma classe média, né? O primeiro fator que ele mobiliza, que eu acho que faz bastante diálogo com o texto do Gessé que a gente leu, é que esses ganhos na renda se traduzem em geral no alargamento do consumo, diretamente. Então a gente não tem não está vendo a questão de poupança ou uma modificação quantitativa do consumo, que a gente poderia, sei lá, aludir ao capital cultural, como o Gessé faz e tudo mais. Então, enfim, são outras coisas. Ele também faz um resumo das características dos novos trabalhadores, que a gente poderia discutir, também acho sempre muito interessante, mas ele vai assim, meio que de forma reduzindo bastante. Ele vai falar que são individualistas, despolitizados, aparentemente racional na socialização capitalista, né, o famoso empreendedorismo, a ausência de participações em instituições tradicionais dos movimentos sociais, né, então ele fala associações de bairro,
entidades estudantis, comunidades de base, partidos políticos, etc. E, por fim, ele vai para uma coisa que eu acho muito importante, que é o escasso e renovado papel do sindicalismo para esse novo grupo de trabalhadores. Eu acho muito importante também. Bom, muito interessante. Já no capítulo 1, né, tem como título a base da pirâmide social, ele vai falar da singularidade desse momento que a gente vive comparando com outros dois momentos de expansão do trabalho formal. Então, o primeiro seria o grande aumento de 1960 a 1931, que a gente tem uma expansão forte da renda per capita, não significa um PIB dividido pela população, uma forte expansão, com queda da participação da renda do trabalho na renda nacional, de 11,7%, ou seja, uma coisa, o trabalho perde participação na composição da renda nacional. E o coeficiente de Gini aumenta drasticamente em 21,9%, né? Isso é muito importante, o coeficiente de Gini mede a desigualdade social, podemos discutir, enfim, mas ele mede. Entre o próximo período que ele vai analisar, né, entre 1981 e 2003, então aqui já está no período da redemocratização. Então ele vai falar que a gente tem uma estagnação da renda per capita, a variação da média anual de 0,2%, praticamente estagnada, forte queda da participação do trabalho na renda, então novamente a participação do trabalho na renda cai bastante, cai mais que no período anterior, cai 23%, isso se traduz em desemprego aberto e precarização do trabalho, né? Fatos importantes da situação foi conhecido como neoliberalismo depois, né? Ele fala que a situação geral do trabalho cai 14%, mas o interessante é que o Gini permanece quase que inalterado, com variação negativa de 0,1%. Então, apesar da gente ter esse desemprego aberto e precarização, a desigualdade social não se altera em grande medida. A gente poderia falar, inclusive, que a renda de todo, portanto, a renda de todas as composições da desigualdade social estão caindo igualmente, a queda democrática. E a partir de 2003, né, então esse seria o momento que ele quer falar da singularidade, a gente vê a renda per capita crescendo 3,3%, uma situação geral no trabalho subindo para 5,5%, e o crescimento da participação do trabalho na renda nacional cresce pela primeira vez em 14,8%, que se traduz no Gini caindo em torno de 10%. Eu prometi que eu ia comentar muitos dados quantitativos, mas não parece vários. Bom, numa segunda sessão desse mesmo capítulo, o Postman ele vai querer debater algumas razões, né, para essa singularidade, agora que ele apresentou, que ele delineou. Bom, as razões que ele apresenta, então, aqui no resuminho, eu fiz uma coisa muito picareta. Eu coloquei os gráficos e eu vou narrar eles para vocês, que eu não trouxe outros. Mas, então, a primeira coisa interessante a se observar é a composição setorial do PIB, né? Coisa sempre necessária. Então, na década de 50, a gente tem a produção primária correspondendo a 30%, ela evolui para 20%, ela evolui, para 10%, e no período que ele está analisando agora, no período atual, isso cai para 5,9%. Aquele famoso, né, aquela historinha de que o setor primário vai perder importância, o setor secundário vai ganhar importância, e hoje em dia o setor terciário seria mais importante, isso que ele está fazendo, basicamente. Só que eu acho muito importante só a gente observar que já era, o setor terciário é uma coisa que muita gente, existe uma bibliografia grande que fala do setor terciário inchado do terceiro mundo, né, que, por exemplo, Chico de Oliveira vai discutir. Então, ele já na década de 50 ele tem 50%. Hoje, né, em 2008, ele corresponde a 66% do PIB. Hoje, 2008, não tem, mas são os dados. Próximo gráfico que eu achei interessante apresentar, acho muito importante, é a gente observar, então, de forma agregada, o Brasil, a evolução do saldo líquido médio anual, decenal das ocupações das grandes, as ocupações geradas segundo a faixa de remuneração, né, em milhares. Então, o que eu quero mostrar é que as ocupações sem remuneração vão caindo em todos os momentos que ele está observando. Então, na década de 70, a gente tem queda na ocupação sem remuneração. Com exceção entre as décadas de 80 e 90, que tem uma elevação das ocupações sem remuneração. E, finalmente, no período atual, também temos queda. Tá? Só que é interessante observar que também no período atual, a gente tem um saldo líquido dessas ocupações negativo, de queda de cerca de 300 mil para aquelas de 3 salários mínimos ou mais. Então, as ocupações formais com 3 salários mínimos ou mais estão caindo no atual momento. Isso é importante. Estou falando, portanto, dos empregos assalariados com maior renda.
E o que cresce de forma explosiva, assim, um gráfico, depois eu passo para dar uma olhada para passar dessa parte, as ocupações com um salário, de um salário mínimo e meio a 3 e até um salário mínimo e meio. Então, portanto, o trabalho formal que está crescendo é de um salário mínimo e meio, isso que está querendo apresentar. Tá? Isso aí vai ser, isso é o que guia o livro inteiro. Se opõe um pouco ao Rancé, né? Nesse sentido. Opõe. Por quê? Porque se essa ocupação que está em ampliação é essa de um salário mínimo, é aquela que ele chama de força bruta, de tração animal, né? Ele, no final ele fala, não tem futuro para essa razão. Gente, vamos deixar. O parágrafo final. Deixa o final, né? Foi, na verdade, foi uma intervenção que eu achei muito interessante. Já pode pular umas coisas e a gente vai para umas coisas mais interessantes. O parágrafo final da apresentação dele, eu até coloquei aqui que eu pretendo ler ele, que eu acho que isso já pode dar um guia de como a gente pode discutir esse livro, uma série de dados. Né? Ele coloca assim: antes de falar isso aqui, estou pulando uma coisa essencial, então deixa eu só apresentar um outro gráfico, eu vou ler esse parágrafo, acho que é interessante para a discussão. Ele fala assim, ou seja, o gráfico 1.7, né? Brasil, estratificação ampliada da população economicamente ativa. Né? Então ele mostra que em 95, detentores da renda da propriedade correspondiam a 13,9% da PEA. Tá? Então 3,9% da PEA tem como principal fonte de renda a propriedade. Em 2009 a gente tem 14,3%. Eu não procurei dados, eu não sei como é que ele agregou esses dados, eu não sei se ele está falando desde o cara que tem um apartamento até, sei lá, o Eike Batista, mas ele apresentou esse dado. E detentores da renda do trabalho salta de 58,9% para 78,5%. E daí ele apresenta um parágrafo que eu achei essencial para a gente poder discutir aqui, que é, vou ler, diante da combinação da recuperação do valor real do salário mínimo nacional com ampliação das políticas de transferência de renda, das transferências sociais, nota-se que a recente expansão das vagas de salário de base tem permitido absorver enormes parcelas dos trabalhadores na base da pirâmide social, o que favorece a redução sensível da taxa de pobreza em todo o país. Ainda que isso se mostre insuficiente para alterar o segmento intermediário, da qual a estratificação social, conclui-se que está em curso uma crescente polarização entre os dois extremos, com forte crescimento relativo, os trabalhadores na base da pirâmide social e os detentores da renda derivada da propriedade. Então, vamos dizer assim, a conclusão que ele apresenta no começo do livro como um todo, é de que a gente está cada vez mais, o famosinho esquema do capítulo 23 do Capital, né? Que a gente está observando cada vez mais uma oposição entre detentores de propriedade e aqueles que dependem do salário para viver, dependem do trabalho. E é interessante ele apresentar isso porque ele, ao longo do livro, o que ele vai descrever basicamente é uma formalização do trabalho. Então ele vai descrever isso em vários aspectos. Antes de eu ir para o capítulo 2, que não vai falar exatamente disso, o esqueminha do livro ele apresenta no primeiro capítulo a base da pirâmide social renovada, então ele vai querer apresentar a singularidade do meio que a gente vive. No capítulo 2 ele vai apresentar algumas explicações para essa singularidade. E já a partir do capítulo 3 ele vai basicamente descrever com dados quantitativos em massa. Então ele já está falando do trabalho para as famílias, trabalho doméstico entre eles, o trabalho autônomo e o trabalho no setor primário, que é o quarto capítulo. O quinto capítulo é o trabalho temporário e o sexto capítulo é o trabalho terceirizado, que se trata de um novo segmento da classe trabalhadora. Né? Por que eu estou falando disso? Porque ele já coloca no começo do livro a ideia que ele vai querer apresentar com relação à formalização do trabalho, porque ele está querendo chegar nessa conclusão. Então isso é o que eu acho uma coisa interessante, uma coisa que pode orientar a discussão. Bom, deixa eu só ir para o capítulo 2, que eu acho mais interessante, os outros capítulos eu passo mais batido, só escrevendo assim, as principais coisas, eu vou ficar falando de dados, eu acho que não pode ler o livro. Mas no começo do capítulo 2, ele vai fazer uma curtíssima, de um parágrafo, há 3 interpretações que eu acredito foram fundamentais para a formação do mercado de trabalho no Brasil. Então ele fala Chico de Oliveira, Caio Prado Júnior e de Celso Furtado. Né? Bom, eu não vou me deter muito no que eles falam, tudo mais, acho que seria legal, quem sabe, depois trazer um texto desses clássicos, que eu acho muito importante e tudo mais. Mas basicamente eles veem no passado colonial do Brasil, de um lado o trabalho escravo, núcleo mais dinâmico de acumulação, né? E os pobres brancos, de certa forma, vegetando à margem, ou vamos dizer assim,
pobres brancos, né, mestiços e tudo mais. O Darcy Ribeiro fala meio vegetando, ele usa um termo bem mesmo duro. Mas eles estão, de certa forma, sempre cumprindo papéis à margem daquela acumulação principal que é a produção de commodities para exportação, o trabalho escravo, né? E o que esses três autores observam, cada um da sua forma, é uma continuidade de rupturas disso quando a gente tem a formação do mercado de trabalho a partir do governo Getúlio Vargas, na década de 30 adiante, né? Ou seja, o Chico de Oliveira eu acho fantástico que ele vai, né, em termos bem marxistas, ele vai falar de uma mais-valia relativa que o exército de reserva produz, para além da competição por salários, ele produz também com as atividades que ele faz para continuar vivo, com coisas que não são necessariamente mercantis. Então a gente está falando assim. Tirou para construir a própria casa. Exatamente. Né? Os exemplos deles são construir a favela, lá, esse tipo de trabalho, grilagem de terra, eu acho um exemplo fantástico. O gato, um monte de coisa, né? Enfim, isso é bem importante. Bom, escrever gráficos 2.1 a 2.3. Fui bem sincero. Assim, esse gráfico aqui, então é a evolução do salto segundo a faixa de remuneração. Eu já falei de um gráfico semelhante a esse. Ele vai observar então a mesma ideia, né? Só que ele dá uma destrinchadinha maior. E ele novamente quer eu não sei o que eu coloquei porque eu já falei desse gráfico. Ele quer falar desse um salário mínimo e meio, que é a singularidade do momento que a gente vive, que é o principal trabalho que está ali se aparecendo como 9 em cada. Todo tom do livro é esse. 9 em cada 10 postos de trabalho gerados aqui são com salário mínimo e meio. Tá? Os outros gráficos são uma coisa muito essencial para colocar aqui no fechamento, mas. Assim, a composição ocupacional, é interessante a gente ver esse gráfico. Então, sem remuneração, na década de 1970, a gente está falando de 12% da força de trabalho. Hoje em dia é 10%. Tá? Isso é reflexo de um crescimento que a gente observa na década de 80, 90, nos primeiros anos do século XXI, né, nos anos 2000. Então, esse trabalho sem remuneração parte de 7,4 para 7,5 e acaba em 11,5 no ano 2000 e regride de novo em 2009. Tá? Então, esse trabalho sem remuneração ele tem um gráfico em parábola. Parábola inversa. Ele cresce, ele começa a diminuir na década de 70, ele volta a crescer na década de 80 e volta a diminuir agora, a partir de 2003. Tá? Sendo que o salário mínimo e meio ele já era 64,3% em 1970. Em 2009, ele é 47,8%, mas ele é maior em relação ao ano 2000, que era de 34,3%. Então, um crescimento grande aqui. Tá? E o 2,3%, aí ele vai falar da evolução da composição dos rendimentos do trabalho segundo a faixa de remuneração dos trabalhos correntes. Então, ele mostra para essa base como que o salário vai se tornar cada vez mais importante na composição da renda dos trabalhos agregados. Né? Então, por exemplo, em 79, até um salário mínimo e meio, eu estava falando de 29%. 29% dessa renda era até um salário mínimo e meio. A partir de 2009, em 2009, 24,5% da renda, o total da renda do trabalho pertence àqueles que ganham até um salário mínimo e meio. Sendo que de um salário mínimo a 3 seria a maioria em 2009, na renda nacional. 25,8%. Tá? Então, apesar do saldo líquido, né, de postos de trabalho gerados estarem localizados ali em torno do salário mínimo e meio, a composição principal da renda do trabalho no Brasil é de um salário mínimo a 3. Então, é uma coisa a ser observada também nessa discussão. Bom, ele descreve coisas, então, que eu também acho interessante. Ele vai falar do gênero das pessoas que trabalham no salário mínimo e meio, então vai mostrar como existe um crescimento da participação feminina, a faixa etária, que nessa renda de um salário mínimo e meio, ela se torna mais jovem, cada vez mais jovem. A cor é essencialmente um trabalho negro. Não branco. Não branco. É verdade. E agrega também para o meu não está fechado. Tem maior escolaridade, então a escolaridade cresce nessa faixa de renda e é mais formalizado em relação às outras décadas, né? Então ele tem mais carteira assinada, existe maior presença no trabalho com carteira assinada. O último dado que eu acho interessante trazer é com relação à sindicalização. Porque a sindicalização no trabalho formal, como cai levemente quando comparada a. Deixa eu ver o ano.
quando comparado a 99, quando comparado a 2009 e 99. A sindicalização cai levemente para o trabalho formal, trabalho formalizado, mas ela se eleva quando você observa o total dos ocupados. Então, no total dos ocupados, ela salta de 12,2 em 99 para 13,1. É claro que não é tanto, mas enfim, acontece. Sendo que nos assalariados formais, ela decai de 32,9 em 99 para 29,7%. Então, em quem é assalariado formal, ela está caindo a taxa de sindicalização, mas ela está subindo no total dos ocupados. É um dado muito importante para a gente. Como é que é? A sindicalização está caindo entre os formais. Entre os formais. Por que está subindo isso? Que eu não É o entendi. total dos ocupados. Total? Então a sindicalização ela cresce, apesar dela decair num segmento que seria tido como tradicional de ser sindicalizado, que é o assalariado formal. Sim, domésticas, né? Sindicatos empregados domésticos. Por exemplo. Ele fala muito de trabalho autônomo sindicalizado, ele mostra como ele cresce pouco, mas cresce. E também outros segmentos, né? Eu particularmente achei esse dado surpreendente quando estava vendo o livro que está aqui. Bom, a partir do capítulo 3, então, ele vai dar dados, assim, uma montanha de dados sobre esses quatro principais segmentos de trabalho nessa faixa de renda que não são formalizados. Então ele vai falar, trabalho por família, eu já descrevi quais são, né? Mas deixa eu só agora trazer dados mais importantes. Ele traz à tona uma discussão muito importante, eu não sei, enfim, pensamento marxista, mas também no pensamento econômico de modo geral, sobre o trabalho produtivo em relação ao trabalho improdutivo. Isso é importante para os segmentos empregados domésticos em si, porque esse segmento ele vai depender menos da variação econômica geral e mais da renda das famílias. Certo? Das famílias, que famílias? Aquelas que têm condição de pagar. Claro, a gente está falando de uma situação de extrema desigualdade de concentração de renda entre famílias. Eu não vou apresentar eles, mas eles têm gráficos muito interessantes sobre quantas pessoas da família estão prestando serviço para outras famílias. Isso é fundamental para ver essa imagem. Ele também traz gráficos acerca da escolarização dessa mão de obra, sobre composição de gênero, trabalho essencialmente feminino e não branco, né? Enfim, coisas. Eu acho só muito legal porque no final do capítulo ele mostra algumas estimativas do próprio IPEA sobre a formalização desse trabalho. O IPEA levantou na época do livro, que acho que é de 2012, 2011, acho que traz dados. Então, enfim, a PEC não tinha sido aprovada, né? Então são dados interessantes. Ele estima o aumento no custo dessa formalização em 60%. Coisa que eu esqueci de falar. Ele vê a diferença entre mensalistas e horistas, né, no caso do trabalho doméstico. Isso é essencial. Porque, em geral, a mensalista tem uma renda menor, ela trabalha com uma única família, né, ele ou ela trabalha com uma única família, e é a parte mais informal do trabalho. E corresponde a 70% dessa mão de obra. 30% são de mensalistas. E é importante porque ele está querendo trazer a experiência de formalização a partir da terceirização do trabalho. Né? Então ele quer ver empresas que façam coletivos, né? Que façam a mediação da família com a contratada, com a empregada doméstica. Né? Então por isso que ele vê, nesse modelo que ele estabelece, é assim que ele vê esse aumento do custo de 60%, e a elevação de mão de obra é de 500 mil a 1,2 milhões de vagas no segmento empregador. Então, esse segmento de empresas terceirizadas que poderiam fazer essa mediação. Mas ele ainda observa, de modo geral, espera-se 1,9 milhão de vagas no trabalho doméstico, de modo geral. Então, ele teria, nesse sentido, a formalização do trabalho doméstico teria que ser acompanhado por um lado, por política de realocação dessa mão de obra, que vai ser perdida pelas estimativas do IPEA, e por outro também, porque uma coisa importante que ele observa é a renda da família que está contratando uma empregada doméstica. Então, às vezes, existe uma determinada faixa que precisa comprometer uma grande parte da sua renda e contratar uma empregada doméstica que não tem acesso a cash, que é o ideal. Então, ele fala que outro fator que deveria presente nessa
formalização do trabalho seria acesso a esse tipo de equipamentos sociais. Bom, agora no capítulo 4, vou falar bastante, infelizmente, porque tinha um colega nosso que não pôde aparecer, que queria apresentar essa parte, então não vamos escutar hoje. Mas no capítulo 4 ele vai pegar essas entidades do RAIS, até que ele estava basicamente trabalhando com o IPEA. Agora ele vai pegar o ITE, RAIS, que é uma outra fonte de dados. Ele vai falar agora do trabalho autônomo e do trabalho no setor primário. Tá? Só alguns dados que eu quero trazer com relação ao trabalho no setor primário. De modo geral, maior sindicalização, que é interessante, em comparação aos períodos que ele faz. Maior escolaridade e equalização dos gêneros. Né? E ele observa também uma queda relativa da importância do setor primário na maioria dos estados da formação do PIB. Tá? Basicamente isso que eu acho interessante. Com relação ao trabalho autônomo, o trabalho autônomo ele vai focar mais nesse capítulo. Ele vai falar de um crescimento do trabalho autônomo de modo geral, tá? Em todas as faixas de renda. A renda em torno de um salário mínimo. Então aqui, um dia mais um gráfico. Alguém está com o livro acompanhando? É o 4.12. É só para mim. 4.12 eu chamo já para vocês. Você quer ir? Não, eu vi ele aqui. Eu peguei a cópia escaneada. Então, no 4.12, ele vai ver a evolução da composição dos trabalhadores autônomos segundo faixa de renda. O que ele quer mostrar aqui? Que em 1979, o trabalho autônomo se concentrava em até um salário mínimo e meio. Certo? Ele ainda se concentra em 2009, mas existe uma maior participação das outras faixas de renda do trabalho. Então, por exemplo, trabalhadores de 3 a 5 salários mínimos, na verdade ele cai, essa parte específica que eu peguei, mas de um salário mínimo a 3 cresce de 16,9 a 18,4. Nossa, esse gráfico está errado. Né? Então, eu tô o valor vendo. está errado, o tamanho da... Eu tinha Cresce na gostado. faixa maior de renda, porque fala que tem função de piloto de helicóptero. Não, mas só comparando 99 e 2009, 99 de 3 a 5 é 8,9. 2009 é 5,7. Só que o tamanho está invertido. É como se tivesse crescido em vez de ter diminuído. Não dá pra saber o número. Aliás, É verdade, nossa. parênteses, né? Eu observei alguns gráficos aqui, eu tinha uma série de dúvidas. Foi uma revisãozinha. E também com relação ao que tipo de salário mínimo que ele está tratando, se ele está equiparando os salários mínimos, eu não sei como é que o PE faz isso. Uma coisa que eu também fiquei com muita dúvida. Eu imagino que o valor monetário seja atualizado mesmo, com relação ao que poder de compra, de que salário mínimo a gente está falando. Acho uma coisa complicada. Isso daí eu até ia fazer um parênteses, se você deixar eu passar Por agora. favor. Que é, você teve um aumento real do salário mínimo muito grande nos últimos anos. Então imagina, o cara que em 2000 o cara ganhava R$600, ele estava com 3 salários mínimos, o salário mínimo era 200. Quando você vai subindo o aumento real do salário mínimo, você força todas as outras profissões que ganhavam salários baixos a aumentar o seu salário. Então o cara que, mesmo o cara ganhava R$500, ele estava incorporado 2 salários mínimos e meio na época. E aí vamos supor que o salário mínimo aumentou para R$500, e ele teve um aumento de 50% do seu salário, foi para 750 depois de 10 anos. É um aumento relativamente bom, acima da inflação. Mas ele vai se enquadrar na faixa de um salário mínimo e meio, porque o salário mínimo subiu muito mais. Isso força todas as outras remunerações a subirem seus salários também. Por isso essa análise tem que tomar muito cuidado, porque como teve um aumento muito grande do salário mínimo, às vezes esse 1,5, você gerou um emprego de um salário mínimo a um salário mínimo e meio. Isso significa uma coisa em 2000 e outra coisa em 2010. Nossa, Ele não Isso é uma coisa que não engloba Isso é muito no imprejudica. debate. É isso, justamente. Isso não é muito... Ele não equiparou os poderes Você de não, compra. você não usa o poder de compra. Tá. Isso é um grande problema. Todas essas análises econômicas... Eu não sei, né? Mas tem uma nota aqui. Não tem uma Para nota. esclarecer. O que pode desconstruir isso que vocês estão falando é se converter para dólar, por exemplo.
esse gráfico da 2.2 lá do começo que você mostra, que você mencionou, ele pode dar uma pista de que não tem esse estrabismo. Porque, sei lá, na ditadura, no seu auge, tinha mesmo, a economia estava bacana. Então tem bastante gente aqui, percentual com uma renda similar a que a gente está retomando agora, nessa faixa de até 1,5. E supera, em relação à época da ditadura, de 1,5 a 3. Está melhor. Mas eu acho que se tivesse erro, o livro pode jogar no lixo. Mas a questão tecnológica é importantíssima a gente ter explicitado. Por exemplo, sem remuneração, eu acho já um dado que não tem como dar ainda, vamos dizer assim, né? Nesse aspecto. O trabalho sem remuneração nesse mesmo gráfico que você falou, ele vai de 12 a 10. Mas é o caminho, sei lá, de onde é que eles Exato. O trabalho sem remuneração seria quem está fora do mercado de trabalho. Normalmente esses dados vêm de salário mínimo em real e pelo salário mínimo do ano. Ou seja, então, o salário mínimo de 2000 é uma coisa e o de 2010 é outra coisa diferente, outro poder de compra. E acho que eles esquecem não, mas ele não toca muito nesse ponto do poder de compra do salário mínimo. Aumentou muito o poder de compra do salário mínimo, mas isso força todos os salários a aumentarem e o rendimento das pessoas aumenta com isso. E aí, às vezes, o gráfico diz uma coisa que na verdade pode ser falsa. Mas a quantidade de pessoas que ganham até 1,5 salário mínimo cresceu, não significa que se está pagando menos para as pessoas, significa que o salário mínimo cresceu muito mais do que a renda. De todo modo, eu acho que o ponto central do livro se mantém, porque ele está falando da formalização do trabalho. Então, aquele momento central que ele vê, né, de formalização até a década de 70, né, de ditadura militar, e depois de precarização e desemprego aberto, né, 70 e 90, 2000 para frente, formalização se mantém. Então, é verdade, talvez algumas coisas assim, mais localizadas, como ele fala nos capítulos 4 a 6, acho que pode cair mesmo, teria que ter uma séria revisão metodológica e várias coisas. Mas de todo modo, mesmo esses capítulos, a parte central ele está falando da formalização desses diferentes não é modelos, diferentes modelos de trabalho. Sei lá. Enfim. Bom, só para acabar e logo para a discussão que eu acho que é o mais interessante mesmo. Então, com relação ao capítulo 5, eu acho muito legal também, com relação àquele parágrafo que eu li e a discussão que eu queria propor. O capítulo 5 eu acho mais interessante dentre todos que ele vai descrever, porque ele começa falando o nome do capítulo é do trabalho temporário. Ele começa falando da evolução dos micro e pequenos negócios, né? Negócios com até 49 empregados, aqui está pegando raiz também. Então, ele fala do peso desses micro e pequenos negócios no trabalho informal. Se alguém estiver acompanhando o livro aí, eu estou falando do gráfico 5.4 na página 89. Então, eu não sei, nem sei se eu vou trazer, cara. Bom, deixa pra lá, depois a gente dá uma olhada no teu gráfico. Agora, o que ele está falando? Que tem menor renda dos empregos formais, né? Por quê? Ele vai necessariamente aludir à rotatividade. Então, ele vai mostrar que a partir da década de 80, e esse momento que se mantém, existe o trabalhador fica menos tempo na mesma ocupação, menos tempo no mesmo posto de trabalho. Isso se traduz de modo geral em queda da renda. Aí o que teria que ver essa equiparação do salário mínimo. Mas os gráficos 5.10 a 5.12 é o que ele está querendo mostrar. Aliás, a rotatividade, né, nesses gráficos que eu falei, ela é assimétrica, ela não se distribui igual em todas as faixas de renda. Então ele mostra que nas faixas de renda maior, né, a partir de 10, do salário mínimo, essa rotatividade se inverte, então ela diminuiu nos últimos tempos. Sendo que a rotatividade é maior nas faixas de menor renda, né, do salário mínimo e meio a 3, até um salário mínimo e meio. Então ele está querendo dizer que é um fator para a compreensão da renda, essa rotatividade, né, que tem a ver com, aí sim, os diferentes efeitos da política neoliberal de ataque aos direitos trabalhistas, né? Então, enfim, uma famosa flexibilidade, né, entre outras coisas. Só para desenhar a imagem desse emprego temporário precarizado, é essencialmente um emprego jovem, e se a gente observar o dado do ensino superior, né, quantos desses alta rotatividade tem ensino superior,
eles são relativamente bem afetados por isso. Então, aquele jovem tem ensino superior e também tem um trabalho geral precarizado na faixa com salário mínimo 3 ou até um salário mínimo 3. Tá? No capítulo 6, então, ele vai falar de outro modelo, né, de precarização do trabalho, que é também a questão da terceirização. Ele, no começo do capítulo, ele levanta uma coisa que eu não sei se concordo muito, que ele vai falar que existe uma diferença da terceirização do primeiro mundo para o terceiro mundo, em que supostamente no primeiro mundo não foi acompanhada de perda na renda ou de perda de direitos trabalhistas, né? Eu acho isso complicado, teria que se contextualizar mais essa discussão. E sendo que no terceiro mundo, sim, a gente tem um trabalho bem precarizado no trabalho terceirizado. Ele também vai observar, então, ele faz uma divisão grande a partir do plano real, quando surgiu esse trabalho precarizado, porque ele mostra que de 85 a 94 você tinha poucas empresas com bastante trabalhadores, muitos trabalhadores que prestavam serviço para outras empresas. Né? Então, empresas de mais de 100 trabalhadores, mais de 200 trabalhadores. O modelo pós-plano real, e ele coloca essa questão em relação ao contexto inflacionário e tudo mais. O modelo pós-plano real trata-se de muitas empresas prestadoras de serviços, né, terceirizadas, com poucos trabalhadores. Né? E existe um crescimento de empresas sem empregados, né, que terceirizam basicamente tudo. Né? É isso que eu queria levantar, gente. Então, o que eu queria propor aqui para a discussão, aquela coisinha que eu levantei, né? De que uma posição maior, a gente pode falar mesmo de uma posição maior de assalariados, detentores de renda, e por outro lado, enfim, de vários debates de conjuntura, levando em conta as empregadas domésticas, todas essas coisas iguais. E aí, quem quer começar? O Jonas já está pronto. Começa aí bem. Sim, pode dar um novato já entrar, vai, só tentando. Meu nome é Arthur, eu na verdade sou filiado ao Diretório Zonal de Perdizes, mas por relações familiares. Minha mulher é professora do Caio. O Caio me falou mesmo. O Caio comentou que vocês estavam trabalhando esse tema da classe média e eu tenho muito interesse nele. Foi daí que eu literalmente pedi carona para vir ver como é que está a conversa e ver algum contato que possa ser dado. Eu queria fazer uma provocação para vocês. Na verdade, a primeira é o seguinte: eu acho que quem está vivendo os deslocamentos de classe no Brasil é o que eu chamaria, ainda tentando escapar da armadilha bolchevique. Vou explicar o que eu quero dizer. O Partido Bolchevique, em 1917, se viu com uma situação tétrica. A classe que ele queria representar era numericamente quase inexistente e, do ponto de vista de consciência e ideologia, não formada. E foi obrigado a tentar uma revolução socialista no país, com a classe operária deste tamanico e com um domínio ideológico de um país profundamente atrasado, de mentalidade camponesa, e se obrigou, essa foi a necessidade, de fazer com que o partido tivesse que substituir tudo isso. O partido teve que assumir a tarefa de ser a classe e pensar como a classe. E isso trouxe problemas terríveis para a construção do socialismo, seja na União Soviética, seja no sistema soviético do leste. Foi um problema enfrentado brutalmente pelos chineses, foi um problema enfrentado pelos cubanos, é um problema enfrentado pela Coreia, foi enfrentado pelo Vietnã. Eu acho que o que a gente tem em curso hoje no Brasil é algo que pode, longa trajetória, estar nos livrando dessa armadilha bolchevique. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que a gente está num processo de formação, tanto econômica, de uma classe trabalhadora ampla. Acho que esse é o grande fenômeno que a gente está vivendo, seja pelo mecanismo da formalização do trabalho, seja pelo tipo de atividade produtiva que é crescente no país. Há um processo de formação de uma classe trabalhadora, quantitativamente, cada vez mais. O emprego agrário, o emprego mais atrasado, o
o emprego menos ligado diretamente à produção de mercadorias vai perdendo peso e vai ganhando peso aquilo que mais tradicionalmente a gente chamaria de classe operária, classe trabalhadora, etc. E, portanto, o desafio também de formação de consciência de classe. Ou seja, ao longo desse processo surge o desafio da batalha das ideias, porque essa classe que vai se formando quantitativamente estará sujeita a uma disputa de ideias. Então, eu acho que o cenário geral que a gente tem que compreender, e para não ficar preso na armadilha marqueteira da teoria da nova classe média, é essa compreensão, que eu acho que vários autores, que eu já vi que vocês têm estudado, convergem nessa compreensão. O que está havendo é isso, é um grande deslocamento das relações de trabalho no sentido do crescimento quantitativo e da formalização do trabalho assalariado no Brasil. Acho que esse é o grande fenômeno que a gente tem que ter na nossa frente. O que tira a discussão dessa bobagem da formação da nova classe média, mas não tira a necessidade de compreender que o fenômeno ideológico, o fenômeno das ideias, não é um subproduto das relações materiais de produção. E aí eu quero entrar numa segunda provocação. Eu sou um fã de carteirinha do Bullrich e acho esse texto que vocês escolheram um dos piores erros que o Bullrich escreveu na vida dele. Tem um texto muito bacana do Gramsci, que é um texto de crítica a este texto dele. Chama-se Críticas ao Manual Popular, tá no... que é exatamente a lógica do Bullrich é o seguinte: se a sua relação econômica de classe é esta, portanto sua relação de consciência e sua relação política está automaticamente determinada. Aí eu quero fazer uma brincadeira. Tem um conto do Cortázar que chama-se A Sua Ciência, se não me engano. É um sujeito fascinado por classificação. Então ele repara que na humanidade tem as pessoas de cara achatada e as pessoas de cara alongada. Então ele pega os de cara achatada, junta num bar em Buenos Aires, mas ele percebe que entre os de cara achatada tem os com bigode e sem bigode. Ele separa os achatados com bigode. Mas os de bigode, tem o de bigode, que ele chama com cara de capivara, e tem o de bigode chinês. E nessa brincadeira, até que ele chega à brilhante conclusão que cada pessoa é uma pessoa.